Olá a todas, olá a todos. Eu sou o professor André Fará, mestre em Direito Público, e hoje trataremos do Ministério Público. Ministério Público que inaugura o capítulo atribuído às funções essenciais à Justiça, ali a partir do artigo 127 da Constituição, que lhe entrega é, três funções já extremamente importantes, três atribuições extremamente importantes. São elas a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Por essas razões, a Constituição faz um desenho institucional do Ministério Público bastante peculiar. E ela começa com um assunto que também inauguramos aqui, que toca os princípios institucionais do Ministério Público, que são quatro. Nós temos o princípio da autonomia, que se subdivide em três. O princípio da autonomia administrativa, pelo qual o Ministério Público ele edita as suas normas, ele mesmo é que faz as normas que regem a sua vida interna. O princípio da autonomia financeira, pelo qual o Ministério Público ele é o responsável pela proposta orçamentária, pela sua proposta orçamentária, e, além disso, recebe repasses mensais do duodécimo, vindo dos cofres, do cofre público gerido pelo Poder Executivo, e o princípio da autonomia funcional, né? Aquele princípio pelo qual se busca blindar o Ministério Público de pressões externas. Além desse princípio da autonomia, nós temos o princípio da unidade, que significa dizer que cada ramo do Ministério Público tem uma chefia própria. Do lado desse princípio da unidade, nós temos o princípio da indivisibilidade, segundo o qual é proibido, é vedado que o Ministério Público seja partido, seja separado, seja dividido. E, por fim, nós temos o princípio da independência funcional, pela qual o membro do Ministério Público, no exercício da sua atividade fim, não deve se submeter a outros interesses que não a própria Constituição, a lei e a sua consciência. Depois desse início, no que toca aos princípios institucionais, nós devemos trazer aqui os ramos do Ministério Público. E o Ministério Público ele pode ser encarado da seguinte forma: nós temos os Ministérios Públicos estaduais e nós temos o Ministério Público da União. Dentro do Ministério Público da União, nós temos algumas subdivisões. Nós temos o Ministério Público Federal, nós temos o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nós temos o Ministério Público Militar e nós temos o Ministério Público do Trabalho. Vale aqui uma observação, que é a função eleitoral do Ministério Público. A função eleitoral do Ministério Público, na primeira instância, é exercida pelos integrantes dos Ministérios Públicos estaduais. Porém, nas instâncias seguintes, essa função eleitoral ela é exercida pelo Ministério Público, pelos integrantes do Ministério Público Federal. Ao lado dos ramos do Ministério Público, é interessante sabermos como que se dá a escolha e a destituição do Procurador-Geral. E aí a gente precisa, de novo, fazer uma diferença do Procurador-Geral da República em comparação com o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral da República ele é escolhido pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira do Ministério Público da União, aqueles com mais de 35 anos de idade, e o seu nome é previamente aprovado por maioria absoluta do Senado Federal. A destituição do Procurador-Geral da República também é feita pelo Presidente da República. E a aprovação para essa destituição passa pela maioria absoluta também do Senado Federal. Já o desenho constitucional para escolha e destituição do Procurador-Geral de Justiça é diverso. O Procurador-Geral de Justiça ele é eleito dentre integrantes do seu Ministério Público, mas os integrantes da carreira do Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público Estadual, faz uma eleição, os integrantes fazem uma eleição e formatam uma lista tríplice.
Essa lista tríplice, ou seja, uma lista com 3 nomes, os 3 nomes mais bem votados, segue ao chefe do Poder Executivo, que está autorizado a escolher um dos 3 nomes, não necessariamente o primeiro. A forma de destituição do Procurador-Geral de Justiça também é diversa. A destituição do Procurador-Geral de Justiça se dá por iniciativa da maioria absoluta do Poder Legislativo. Seguindo aqui na estruturação do Ministério Público frente à nossa Constituição de 88, nós temos ainda a iniciativa para a legislação atinente ao Ministério Público. E, mais uma vez, nós temos aqui uma divisão em dois assuntos que tocam a legislação do Ministério Público. Por um lado, nós temos normas gerais que se voltam aos Ministérios Públicos estaduais e ao Ministério Público do Distrito Federal e Território. Essas normas, que serão normas nacionais, elas são de iniciativa privativa, o tal processo legislativo, iniciativa privativa do presidente da República. Ao lado disso, nós temos normas de organização e de atribuição dos Ministérios Públicos. E aí aqui a gente precisa de uma visão, de uma ótica voltada ao Ministério Público da União e ao Ministério Público do Estado. Para o Ministério Público da União, a Constituição reservou iniciativa legislativa ao presidente da República, porém facultou também essa iniciativa ao Procurador-Geral da República. No tocante à organização e atribuição do Ministério Público Estadual, a Constituição traçou a iniciativa facultada, essa iniciativa legislativa, ao Procurador-Geral de Justiça. Além disso tudo, a gente pode aqui trazer ao conhecimento de todos vocês um ponto que é extremamente importante aos membros do Ministério Público. São as garantias do Ministério Público. São em 3 ordens. Nós temos a garantia da vitaliciedade após 2 anos de exercício. Nós temos a garantia da inamovibilidade, salvo interesse público. E nós temos a garantia da irredutibilidade de subsídio. Do lado dessas garantias, a Constituição também traz vedações. E essas vedações são em 7 ordens. Nós temos a proibição de percepção de valores decorrentes de processo. Temos a proibição de atividade político-partidária. Nós temos a proibição do exercício da advocacia, ao menos aqueles que ingressaram no Ministério Público a partir de 88. Nós temos a vedação à percepção ou ao recebimento de valores por pessoas físicas ou jurídicas. Nós temos a vedação no que toca à composição em sociedade comercial, porém, na forma da lei, essa vedação. Nós temos ainda a vedação do membro do Ministério Público assim que sai, né, que se retira do Ministério Público, de exercer a advocacia. E nesses termos nós temos, portanto, uma quarentena de 3 anos. E nós temos a proibição de exercício de outra função pública, salvo uma de magistério. Então nós temos garantias, nós temos vedações, mas nós temos também deveres. E a Constituição nos traz pelo menos 2 deveres. Esses deveres são deveres de fundamentação jurídica dos posicionamentos que os membros do Ministério Público levem a efeito no processo. Nós temos o dever de residência na comarca. Para finalizar essa exposição, nós temos ainda funções constitucionais do Ministério Público. E aí eu trago 3 funções constitucionais. A primeira a gente pode chamar uma função de índole penal, né? O Ministério Público ele é, sobretudo, aquele ator que inicia a ação penal de cunho condenatório. Ele, nessa seara, ele ainda fiscaliza a atividade externa
policial, e ele pode, por si, exercer ou levar a efeito investigações próprias também criminais. Ao lado dessa função constitucional, nós temos uma segunda função constitucional, que é de tutela da probidade administrativa. Nesse ponto, o membro do Ministério Público pode fazer uso de inquéritos civis para angariar elementos quanto à materialidade e autoria de eventual conduta ímproba. E, caso seja necessário, ele pode ajuizar ação civil pública por improbidade administrativa. E a terceira função constitucional, que podemos destacar aqui do Ministério Público, é de participação em processos de fiscalização abstrata de constitucionalidade. O Ministério Público ele funciona tanto como requerente quanto como órgão interveniente nesses processos de fiscalização de constitucionalidade, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Tribunal de Justiça. É isso, pessoal. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e até a próxima.